Poder. Todo mundo já quis ser poderoso, pelo menos em algum sentido. Ser o mais inteligente da sala, ser o melhor no futebol, ser o funcionário mais dedicado, blá 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 blá. Todo mundo quer ser o melhor em alguma coisa, todo mundo quer ser poderoso, isso porque traz muitas vantagens. Coisas como destaque, respeito, em alguns casos até mesmo veneração. Mas a questão é que quando falamos de conseguir poder, o lado bom sempre subjuga o lado ruim. Só que hoje eu quero fazer diferente. Eu quero te mostrar o fardo de ser o mais forte. Bom, olá, eu sou o Gabriel. E se você ainda não entendeu, isso é um vídeo sobre Jujutsu Kaisen, um anime shounen. Mas, para ser mais específico, um personagem desse anime. Gojo Satoru, o feiticeiro mais forte da Era Moderna. O cara já nasceu com esses status, sempre com altas expectativas sobre ele, e mesmo assim, o cara conseguiu superar isso. O cara é tudo que a gente quer ser, bonito, carismático e poderoso. Parece que a vida dele é perfeita, né? Ou será que não? Você deve estar pensando que eu vou falar sobre ansiedade de atingir altas expectativas. Só que não. Afinal, se você não se sente seguro de atingir as expectativas dadas a você, então você não é bom de verdade. Sinto muito. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Os fãs de Homem-Aranha já entendem isso. Mas talvez você não saiba que Satoru Gojo segue basicamente o mesmo dilema. Ele acredita que aqueles que são os mais fortes têm o dever de proteger aqueles que não conseguem se proteger sozinhos, ou seja, os mais fracos. E isso é basicamente o senso geral, só que o segmento desse raciocínio vai depender da índole de cada um. Mas em Jujutsu Kaisen a gente tem um personagem Suguru Geto, melhor amigo do Satoru e primeiro vilão da obra. E sim, por mais que ele seja um vilão, ideias radicalistas e tal, e de certa forma, ele ainda tem razão. Eu quero que você olhe para esse sistema do mais forte protegendo o mais fraco. É sem dúvidas muito bom para aqueles que são mais fracos, afinal sempre tem alguém protegendo eles. Só que quando você olha do ponto de vista do mais forte, a situação muda. E é assim que começa o raciocínio do Suguru Geto. A ideologia do Geto se baseia em duas coisas, um tremendo nojo por aqueles que são inferiores, ou seja, a humanidade, e também um completo ódio pelo fato daqueles que são superiores, os mais fortes, protegerem aqueles que são inferiores, os mais fracos. Só por essa explicação já dá pra ver que ele não é alguém de caráter muito amigável. Mas a questão é que ele acreditava que essas pessoas supostamente inferiores apenas usavam esses mais fortes como armas, sem pensar neles como seres humanos, e sim só em ferramentas para manter eles vivos. E por mais que o Suguru Geto tenha uma versão muito distorcida da realidade, ele não tá errado nesse quesito. E para isso é só a gente olhar o capítulo 261 de Jujutsu Kaisen. Nessa altura do campeonato, Satoru Gojo já estava morto, mas mesmo assim ele ainda aparece em campo de batalha? Os caras profanaram o cadáver dele só pra usar como arma. Ok, vamos dar um contexto primeiro, né? Essa ideia de usar o cadáver do Gojo surgiu antes mesmo dele mesmo morrer. Uma ideia que o próprio Satoru não gostava. Não que ele achasse uma falta de respeito, ele só achava a ideia de perder simplesmente inaceitável. Mas a questão é que seu cadáver foi sim usado como uma ferramenta e mesmo depois de morto, o pessoal ainda pensava em uma maneira de usar ele como uma arma. Eu sei que as circunstâncias não eram favoráveis, dava pra ver que eles fariam qualquer coisa pela vitória, mas isso ainda não deixa de ser perturbador pra cacete. E isso ainda prova o ponto do Geto. Em toda a vida do Satoru, ele teve que abdicar de qualquer desejo ou sonho que ele poderia ter pra proteger aqueles que não conseguiam se proteger sozinhos. Falando assim, até parece que o Satoru é vítima de algum sistema cruel. Só que não, ele é o feiticeiro mais forte da Era Moderna. Se ele quisesse, ele matava todo mundo e foda-se. Mas não, ele protegeu aqueles que eram mais fracos, porque era o certo a se fazer. Então, por mais que pareça que ele escolheu um caminho triste com um final pior ainda, ele pelo menos morreu fazendo o que acreditava ser certo. E por mais que isso tenha culminado na morte dele, no final, querendo ou não, ele não teve nenhum arrependimento. Mas o mais legal é o paralelo das jornadas do Gojo e do Geto, que parecem opostas, mas são mais parecidas do que você imagina. Então, Suguru Geto, alguém que seguisse esse sistema mais à risca que o próprio Satoru. E isso escondia um traço da sua personalidade que nem mesmo ele conhecia. Caso você não tenha percebido, ele sempre teve isso. O que aconteceu é que o evento do Plasma Estelar jogou isso na cara dele. E foi assim que esse pensamento doentio começou a se proliferar, culminando com ele se tornando um mestre de maldições. No final, o plano do Geto era exterminar os humanos e erguer os feiticeiros como uma raça dominante. Só que esse plano é um absurdo e obviamente nem chegou perto de ser concluído. E isso acabou culminando na sua morte patética, mas sem arrependimentos. Suguru não conseguia dar mais um sorriso sincero nesse mundo cruel. Não conseguia ignorar o nojo que sentia pelos seres humanos, porque isso fazia parte de quem ele era. Sim, é absurdo, é grosseiro, é repugnante, mas ele aceitou que isso fazia parte dele e pôde se morrer sendo ele mesmo sem nenhum arrependimento. E o mais legal de tudo isso é que por mais que ambos tenham escolhido caminhos completamente diferentes, eles tiveram o mesmo final, com ambos morrendo e tendo seus corpos profanados depois da morte. Dá pra
para tirar várias lições da jornada desses dois, mas eu aprendi que você só vai ser feliz aceitando quem você é de verdade. Talvez seus princípios não sejam dos mais modestos e talvez nem dos mais humildes. E quanto mais você demorar para aceitá-los, mais em arrependimento você vai viver. Uau, não esperava que fosse sair uma lição de vida desse vídeo, mas acabou saindo, né? Bom, muito obrigado por me assistir. Eu já tô indo embora e até uma próxima.